Vamos lá para mais um vídeo da série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe. Todo vídeo uma ficha de fiscalização diferente em que nós apresentamos a ficha, fazemos nossos comentários, nossos apontamentos e vamos lá para mais uma ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Dessa vez é a infração do artigo 211 do CTB. Essa infração do artigo 211 é a seguinte, ultrapassar veículos em fila parados em razão do sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados. A tipificação resumida desse enquadramento, porque tem outros desse mesmo artigo, é a seguinte, ultrapassar veículos motorizados em fila parados em razão de sinal luminoso, que é o mais comum, na verdade, quando se trata dessa infração do artigo 211, essa conduta específica aí que você está vendo, tá certo? O código de enquadramento é esse aqui, o 608-41, mas como eu disse, tem outros enquadramentos ali, como por exemplo em razão de bloqueio viário, cancela, enfim, aqui eu peguei a do sinal luminoso, que é a infração mais comum, como eu disse, dessa do artigo 211. Trata-se de uma infração de natureza grave. Se a natureza grave, são 5 pontos no prontuário desse sujeito aqui, o condutor. Como a constatação dessa infração é possível sem abordagem, então temos a possibilidade de não haver abordagem, porque se houver, o próprio agente da autoridade de trânsito vai lavrar o auto de infração e já indicar quem é ali o infrator, que no caso é o condutor, e aí a possibilidade do proprietário ser notificado para que ele faça a indicação do real infrator, caso ele não tenha feito de maneira prévia a indicação do principal condutor. Então é possível que seja feita a autuação mesmo sem abordagem. Penalidade prevista aqui é a de multa, como se trata de uma infração de natureza grave, R$ 195,23. Competência para autuar por isso aqui, todos eles, órgão de trânsito do município, do estado, órgão de trânsito rodoviário. Vale lembrar aqui que não tem medida administrativa e a conduta não caracteriza crime de trânsito. Então, visto isso, vamos lá para as informações de quando autuar, quando não autuar, quando é que ocorre essa infração. Vamos lá, na primeira coluna aqui, do quando autuar, nós temos uma única hipótese, que é suficientemente explicativa, para caracterizar a infração por essa irregularidade. É a seguinte, veículo que ultrapassa, seja pela direita ou esquerda, aqui não é uma questão de ultrapassar pela direita ou pela esquerda, aqui o problema é ultrapassar os veículos que estão imobilizados em fila em razão do sinal luminoso. Esse é o problema nessa conduta, nessa infração, tá certo? Fila de veículos parados em obediência ao foco vermelho do semáforo. Tá lá, Foco vermelho do semáforo aqui, veículos parados em fila, de repente o sujeito tá lá querendo levar vantagem. É aquele cara que eu costumo dizer que ele não só acha, como ele tem a convicção de que ele é mais inteligente, mais desenrolado do que todo mundo, tá vendo? Vamos lá para as condutas do quando não autuar. Você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, já viu que é o seguinte. O que seria esse quando não autuar? O quando não autuar, pessoal, é o seguinte, ou a conduta especificada aí, ela não é infração, então administrativamente falando seria um fato atípico, porque não vai se amoldar nenhuma conduta prevista no capítulo 15 do CTB que trata das infrações. Ou a conduta vai ser infração, mas em outro tipo infracional que a própria ficha vai trazer para a gente indicar qual seria esse outro tipo infracional, beleza? Vamos lá dar uma conferida na primeira hipótese aqui, veículo que passa fila de veículos parados em obediência ao foco do sinal vermelho do semáforo. Então perceba que aqui a gente está falando de passar e o tipo infracional fala em ultrapassar. Olha a diferença. Aqui no anexo 1 do CTB nós temos os conceitos de passagem por outro veículo e de ultrapassagem, que também estão aqui do lado na coluna de definições e procedimentos. Eu já chego lá, viu? Segunda hipótese aqui, veículo que transitar pela contramão de direção, passando outros que estejam parados em fila, por obediência ao foco semafórico ou imobilizado por qualquer outro procedimento da livre circulação. Então a autuação seria lá no inciso 1 do artigo 186 do CTB por transitar na contramão. Aí também infração de natureza grave, tá certo? É só uma questão de formalidade para fins de enquadramento, mas a punição é a mesma. Terceiro, veículo que ultrapassa outro pela direita, exceto quando o veículo está sendo ultrapassado, estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Aí a infração é lá no artigo 199 do CTB, outro enquadramento. Quarto, veículo que ultrapassar pela direita, veículo de transporte coletivo, escolar,
realizando embarque ou desembarque pela direita do veículo, né? Então, nesse caso, se autua lá no artigo 200 do CTB. Temos ainda aqui, ó, uma quinta hipótese, veículo que ultrapassar outro pelo acostamento, artigo 202, inciso 1 do CTB. Até já tem essa ficha gravada aí também falando sobre esse tema, viu? Sexto, veículo que ultrapassar pela direita ou pela esquerda na mesma direção, outro veículo em interseção, passagem de nível, artigo 202, inciso 2 do CTB. 7. Veículo que ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente, ou nas faixas de pedestre, ou em pontes, viadutos, túneis, aí é artigo 203 do CTB em um dos incisos 1, 2 e 3, conforme o caso que o agente da autoridade de trânsito tenha visualizado. 8. Veículo que ultrapassar pela contramão outro veículo parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos, interseção, passagem ou qualquer impedimento à livre circulação. Aí entra lá no artigo 203, inciso 4 do CTB, tá certo? Perceba que é outro enquadramento aqui, viu? Diferente desse. O 9. Veículo que ultrapassar pela contramão em local sinalizado com linha de divisão de fluxo oposto, simples ou dupla contínua amarela, com ou sem placa de regulamentação, que seria o sinal R7, ó. Artigo 203, inciso 5, que é a famosa ultrapassagem em local proibido. 10, ó, mais uma hipótese aqui de outro enquadramento. Ó. Veículo que ultrapassar, seja pela direita ou pela esquerda, na mesma direção. Outro que integre cortejo, desfile, formação militar, sem autorização da autoridade de trânsito ou seus agentes. Cabe autuação no artigo 205. E o 11, veículo que ultrapassar, seja pela direita ou pela esquerda, mas na mesma direção, outros veículos parados em fila, exceto veículos não motorizados, em razão de cancela, né? Aí o quadramento específico no próprio artigo 211, só que no outro desdobramento, se for bloqueio viário parcial, 211, no outro enquadramento aqui, ó, tá vendo? E se for qualquer outro obstáculo, mesmo 211, só que no outro enquadramento. Aí nós temos temos uma única informação complementar aqui, né, que o local deve estar sinalizado com sinal luminoso de regulamentação. Se não houver, evidentemente, a ausência vai impedir que haja ali autuação, né, porque não vai caracterizar aquela determinada conduta, beleza? Algumas definições e procedimentos importantes aqui, ó. Primeiro, o que é ultrapassagem? É o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. 2. Passagem por outro veículo. O que é passagem? É o movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade, mas em faixas distintas na via, tá certo? E um 3 aqui é importante, ó, que a ultrapassagem para fins de fiscalização é o movimento de passar à frente de outro ou outros veículos que se deslocam no mesmo sentido na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. O veículo ultrapassado circula em menor velocidade ou está imobilizado por força de um obstáculo, né? E no 4 nós temos aqui, ó, o texto lá do inciso 9 do artigo 29 do CTB, que diz o seguinte: a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá, perceba que é uma obrigação, ser feita pela esquerda, obedecendo a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver indicando o propósito de entrar à esquerda. E por fim, nós temos aqui alguns exemplos de informações que devem constar no campo de observações do auto de infração. Perceba que não existe uma obrigatoriedade de preenchimento, não é, na própria ficha. A ficha não exige expressamente a necessidade de preenchimento no campo de observações do auto de infração, mas a gente tem aquela ideia de que deveria sim haver o preenchimento em nome da segurança jurídica para que você tenha um maior detalhamento da conduta especificada ali no próprio auto de infração. Então aqui a gente tem um único exemplo, né? O veículo ultrapassou pela direita a fila de veículos parados em razão do foco vermelho do semáforo. Então tá aí, pessoal, as informações da ficha de fiscalização do artigo 211, desse enquadramento do sinal vermelho, que, como eu disse, é a condição mais comum de quando caracteriza-se essa infração. Mas se você quiser ter acesso a essa ficha de fiscalização aqui, a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é muito fácil. salatrans.com/mbft, o link está na descrição desse vídeo. Lá você encontra na nossa página, sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, todas as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, bem organizado, artigo por artigo para você. Inclusive com os vídeos que eu já gravei dessas fichas posicionados lá ao lado dos respectivos dispositivos legais para que você possa dar uma conferida e acessar, caso você queira ver aquela explicação em vídeo. E se quiser, tem a opção de você baixar, fazer o download
de todo o Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito para o seu celular, se você quiser, para o seu computador, tablet, enfim. Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, deixou sua dúvida, a gente vai tentar te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.